Fala aí pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre as lesões musculares, né? E no final a gente vai falar um pouquinho mais específico aí sobre a lesão de isquiotibiais, né? Que é uma das lesões musculares mais comuns e também mais estudadas dentro do esporte, beleza? Então começando aqui, eu vou fazer um esqueminha para a gente relembrar um pouquinho da parte mais anatômica e fisiológica do músculo esquelético. Bom, beleza, então aqui tem, a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura muscular, né? Então aqui tem um esqueminha meio que para ilustrar isso. Então imagina que aqui eu peguei a musculatura, né? Aqui eu tenho o tendão muscular, né? Essa parte preta aqui, isso aqui é o tendão. E eu peguei o ventre muscular e eu cortei esse músculo. Eu fiz um corte transversal no músculo para eu conseguir ver o que tem lá dentro, tá? Então aqui a gente consegue ver o ventre muscular. Tá? O ventre muscular ele vai ser recoberto, né, por um tecido conjuntivo. Então a gente tem ao redor dele um tecido conjuntivo que a gente chama de epimísio. Então o epimísio é como se fosse uma capa ali, né, que vai ficar ao redor desse músculo, beleza? Aí dentro desse ventre muscular a gente vai ter vários fascículos. E esses fascículos eles vão ser formados por várias miofibras. Então, se a gente pensar no músculo é como se fosse um pacote de macarrão, né? Então você tem ali as miofibras são aqueles macarrões individuais, né? E aí você tem vários macarrõezinhos que vão formar um fascículo, né? E aí todos esses fascículos com essas miofibras vão estar dentro de um pacote ali que seria esse ventre muscular. E aí ao redor do ventre muscular a gente falou que a gente tem o epimísio, ao redor dos fascículos a gente tem o perimísio, e ao redor das miofibras a gente tem o endomísio. Então, isso são tecidos que vão estar ao redor dessas miofibras, né? Então, eles permitem um deslizamento, por exemplo, entre elas. São importantes porque eles vão ajudar na distribuição de tensão muscular, né? Então, são tecidos que auxiliam nesse processo de distribuição de tensão. E aí, a gente tem isso aqui que eu desenhei, né, aqui do lado, que é o que a gente tem lá dentro das miofibras, né? E a gente conhece como sarcômeros. Então, lembra que as miofibras elas são formadas por vários sarcômeros em série, tá? Esses sarcômeros eles vão ser a menor unidade contrátil desse músculo. Então, eles são responsáveis para a gente ter a contração. E lembra que a gente tem lá a liberação do cálcio, aí o cálcio se liga à troponina, que se liga à tropomiosina, que abre ali os sítios de ligações de actina para que a gente tenha, né, a ligação do cálcio, a formação, né, das pontes cruzadas entre as cabeças de miosina e de actina. Né? Então, a gente tem aqui essa vermelhona, é a miosina, e a gente tem a azulzinha ali, as moléculas de actina, né? E a gente tem a formação de ponte cruzada, que usa ATP lá e tal, e tem a contração muscular. Beleza? Então é assim que a gente tem a contração dos músculos. Então vários sarcômeros vão se contrair em série, então eles se aproximam e aí a gente tem um encurtamento desse músculo. Beleza? Então só para a gente dar uma relembrada mesmo bem geral, né? Eu nem vou desenhar aqui a parte da fisiologia porque não, né, não é essa a ideia, tá? Mas tem vídeo de fisiologia muscular no canal, né? Só dá uma procurada lá. Beleza, pensando agora na parte, né, biomecânica, a gente tem dois tipos de contração, né? Então, quando a gente fala do músculo esquelético, quando a gente pensa nessa questão de músculo, a gente tem os tipos de contração e a gente tem dois tipos principais de contração. O primeiro é a contração isométrica, e aí na contração isométrica, o meu músculo ele vai permanecer, né, no mesmo tamanho, então a gente tem uma isometria, não vai mudar o comprimento muscular, e a gente tem a contração isotônica. Na contração isotônica a gente vai ter duas fases. A gente tem uma fase que a gente chama de fase concêntrica. Na fase concêntrica eu vou ter uma aproximação entre a origem e inserção do músculo, então ele vai encurtar. E a gente tem a fase excêntrica, que ele vai alongar, certo? Então na fase concêntrica, né, se eu pensar no meu bíceps aqui, meu bíceps ele está encurtando. Na fase excêntrica, meu bíceps ele está alongando, beleza? Desenhar a mãozinha aqui. Então, basicamente é isso. Então, a gente tem essas duas fases, concêntrica e excêntrica. Em relação à função dos músculos, a gente tem músculos que a gente considera músculos uniarticulares e a gente tem músculos biarticulares.
a função que esses músculos exercem é muito importante para a gente entender as lesões musculares mais comuns, tá? Então, geralmente, esses músculos uniarticulares, eles tendem a ser músculos mais tônicos, músculos posturais, né? Eles têm esse nome de uniarticulares porque eles só vão atuar gerando movimento em uma articulação. Então, eles movimentam uma articulação. Então, um exemplo, né? Se a gente for pensar na perna ali, a gente tem o tríceps sural, que é formado pelo gastrocnêmio e o sóleo. O sóleo é um músculo uniarticular, porque ele só vai movimentar a articulação do tornozelo. Então, tem ali como exemplo, tá? Músculo sóleo. Ele é um músculo tônico, mais postural, né? Esses músculos, geralmente, eles tendem a ter uma maior capacidade de suportar tensão, uma maior capacidade de manutenção da força, né? Então, eles tendem a manter uma força por mais tempo, fazer uma contração mais isométrica. Geralmente tem uma menor velocidade de contração, se a gente for comparar com os biarticulares, né, que contraem mais rápido. E eles são músculos mais profundos, tá? Se a gente for pensar no sóleo, né, ele é um músculo que está abaixo do gastrocnêmio, né, ele é um músculo que ele tem uma contração mais isométrica, a fim de manter, né, um tônus ali, um músculo mais postural, e uma baixa velocidade de contração. Já os músculos biarticulares, né, como a gente usou ali de exemplo o gastrocnêmio, tá? Ou a gente pode usar aqui, por exemplo, os isquiotibiais, que são os que a gente vai ver ali em relação ao protocolo de reabilitação, são músculos que têm uma alta velocidade de contração, né? A gente já falou que eles movimentam duas articulações, então os isquiotibiais eles fazem extensão do quadril e flexão do joelho. Se a gente for pensar no gastrocnêmio, ele faz plantiflexão, ele também auxilia na flexão do joelho, né? Eles são músculos que eles têm uma alta capacidade de suportar tensão, então eles têm um alto suporte de tensão, significa que eles aguentam, né? Eles suportam muita carga, eles geram muita força. Eles têm uma alta capacidade de mudar de comprimento, né? Então encurtamento e alongamento, certo? E tendem a ser músculos mais superficiais também, tá? Então basicamente é isso. E aí a gente tem a diferença entre esses dois músculos. Quando a gente pensa numa questão mais anatômica, né, a gente tem que esses músculos biarticulares eles são muito mais complexos da gente entender, porque eles têm várias inserções, né, eles têm várias porções ali diferentes. Então, os mais comuns de terem lesão, se a gente for pensar, a gente fala da epidemiologia, mas os músculos biarticulares eles são os mais lesionados quando a gente pensa em lesões musculares. Tá? Por quê? Principalmente porque eles suportam muita tensão, eles contraem rápido, eles mudam muito de comprimento, então eles encurtam e estendem muito, tá? Eles alongam muito também, beleza? Então eles vão ser os principais músculos lesionados aí. Beleza, agora falando das lesões musculares, a gente vai falar um pouquinho sobre a etiologia dessas lesões. Então, quando a gente fala de etiologia, são fatores que podem causar essas lesões, né? A gente tem vários fatores, né? Lembra que uma lesão ela sempre vai ser causada por sistemas complexos, né? A gente tem várias coisas, mas alguns fatores de risco, né, que podem aumentar a chance de eu ter uma lesão muscular, por exemplo. Então, quando a gente pensa em etiologia, a gente está falando aqui aqueles fatores de risco, certo? Então, a gente tem, por exemplo, aqui o contato com forças externas. Então, posso ter, por exemplo, uma contusão, né, tomar uma pancada ali, né, que pode gerar uma lesão muscular. A gente pode ter lesões por overuse, foi o que a gente falou, né? Então posso ter, por exemplo, uma lesão por overuse de início abrupto, que é um rompimento muscular, tá? A gente pode ter fatores relacionados a desequilíbrios musculares. E quando a gente fala de desequilíbrio muscular, né, está relacionado com aquela questão de agonista e antagonista, né? Então lembra que eu tenho um músculo agonista, que é quem faz a contração, né? E tem um antagonista, que é quem vai meio que controlar, né, a ação do músculo agonista, tá? Se eu tenho um agonista muito forte, como por exemplo um quadríceps muito forte e um isquiotibial muito fraco, que é um antagonista, né? Então o quadríceps ele faz muita extensão do joelho, né? Uma extensão do joelho muito forte, e o antagonista, que é os isquios, ele não consegue controlar nesse momento. Isso pode favorecer ali, por exemplo, alguns tipos de lesões, certo? Além disso, a gente tem fatores, como a gente falou ali anteriormente, biomecânicos, certo? E aí entraria ali, no caso, né, os músculos biarticulares, então
o fato de a gente ter músculos biarticulares tendem a ser mais lesionados por conta daqueles fatores que a gente falou, né? Então, velocidade de contração, suporte de tensão, mudança de comprimento, né? E esses músculos biarticulares, eles tendem a se lesionar principalmente durante a fase excêntrica, né? Durante as contrações excêntricas ali, quando eles estão alongando. Então, se a gente for pensar na mecânica da corrida, né, que é muito comum as lesões isquiotibiais durante aquele movimento onde o cara vai projetar a perna à frente, né? Ele está estendendo ali a perna durante esse momento de corrida e ele tem essa ruptura, beleza? Durante essa fase excêntrica. E além disso, a gente vai ter outros fatores, né? Então, a gente tem, por exemplo, a etiologia, né? Fatores de risco. Idade, uma coisa que influencia, né? Lesões prévias, principalmente em isquiotibiais, a gente tende a ter uma grande recorrência, né, de relesões. E aí a gente vai ter outros fatores como, por exemplo, o sono, né? Então a gente sabe que o sono ele tem um papel muito importante na reparação fisiológica, nutrição, metabolismo, né, desse atleta, dentre outras coisas ali, tá? Então são outros fatores que também vão influenciar e muito, tá? E aí basicamente, né, todos esses fatores aqui, quando a gente tem eles em conjunto, né, a gente tem ali a maior fadiga, a maior capacidade, né, de função muscular, enfim, entre outras coisas, né? A fadiga também é um fator que vai influenciar nessas lesões, beleza? Em relação à classificação das lesões, antigamente a gente classificava elas entre 1, 2 e 3, né? Então, uma distensão, né, como se fosse um alongamento muscular. Esse termo de distensão a gente nem usa, não é muito usado, mas não é recomendado que se use. Tinha uma lesão grau 2, que seria uma lesão parcial, né, uma ruptura parcial, e grau 3, uma ruptura total. Tá? Só que, recentemente isso mudou, né? Então a gente teve o consenso de Munique, que estabeleceu ali uma classificação um pouco mais elaborada para essas lesões musculares, e é a que a gente tenta usar hoje, beleza? Bom, então eu peguei aqui o artigo, né, que é esse consenso de Munique, vou colocar aqui embaixo, e a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dessas lesões musculares segundo esse artigo. A gente se atualizar um pouquinho. Classificação das lesões. Então, basicamente, né, esse artigo, esse consenso de Munique, ele classificou as lesões musculares em dois tipos principais aí. Tá? Então, a gente tem as lesões. Vou colocar aqui embaixo. Então, a gente tem as lesões musculares diretas. Então, essas lesões diretas estão relacionadas ali, por exemplo, às contusões. Tá? Então, pancada ali que o cara levou. A gente tem a contusão. Então, levou uma joelhada na coxa, né? Aquilo gera uma lesão muscular. Se o músculo estiver contraído, essa lesão vai ser mais superficial, né? No caso de uma contusão. Se o músculo estiver relaxado, ela tende a ser mais profunda, mais próxima ali ao osso, né? Então, a gente tem essas contusões, que são lesões musculares diretas, e aí a gente tem as lesões musculares indiretas. E aí a gente tem dois tipos de lesões musculares indiretas, e a gente vai classificar elas de 1 a 4. Tá? As lesões musculares indiretas, elas podem estar relacionadas ao que a gente chama de desordem funcional, que o artigo traz, né, como desordem funcional. Tá? E a gente vai ter dois tipos de desordem funcional. A gente vai ter as lesões, né, desordem funcional do tipo 1, que estão relacionadas a um esforço excessivo, certo? E a gente vai ter a desordem funcional do tipo 2, que está relacionada a uma desordem neuromuscular. Tá? Então, relacionado ao controle neural mesmo dessa musculatura. Além disso, a gente já tem uma outra subclassificação ali, né, dentro dessas duas, que assim, eu não vou entrar a fundo, né, mas a gente tem, por exemplo, essas desordens funcionais por esforço excessivo podem estar relacionadas ali, por exemplo, a fadiga, né? Então seria do tipo 1A, então a fadiga muscular mesmo, uma dor muscular durante o exercício, que seria relacionada à fadiga. E a gente tem no tipo 1B, que seria aquela dor muscular após exercício, dor muscular de início tardio, tá? Já a desordem neuromuscular, né? A gente tem essa desordem neuromuscular que pode estar relacionada ali. Ele traz como 2A relacionada à coluna. Então, se eu tenho algum tipo de irritação nervosa, por exemplo, alguma herniação, né? E essa desordem neuromuscular mesmo, tá?
Isso aqui seria, não é, é distúrbio neuromuscular. Seria algum distúrbio neuromuscular, esqueci a palavra distúrbio, né? Faz diferença. Então a gente pode ter um distúrbio neuromuscular relacionado à coluna ali, por alguma irritação nervosa, né? Enfim, algum tipo de radiculopatia, por exemplo. E a gente pode ter um distúrbio neuromuscular que é só neuromuscular mesmo. Que aí seria desse tipo 2B. Tá? E aí esse distúrbio neuromuscular pode estar relacionado ali, por exemplo, com a questão de ativação neuronal, inibição recíproca, né, junção neuromuscular, enfim, várias coisas relacionadas a isso, tá? O importante é o quê? A gente saber isso aqui, tá? Aquilo ali eu estou colocando só para completar porque o artigo traz, mas isso aqui, né, é o que a gente precisa pelo menos ter em mente aí, tá? Para dar um geralzão. E aí a gente tem as lesões indiretas, né, relacionadas a dano estrutural. Então essas aqui são as lesões indiretas que não têm dano estrutural, né, elas são relacionadas a distúrbios funcionais, foram as que a gente viu ali em cima. E a gente tem aquelas relacionadas com dano estrutural. Então, relacionado ao dano estrutural, a gente vai ter do tipo 3. Está relacionado a uma ruptura parcial. Tá? E aí o artigo ele traz como uma subclassificação em 3A e 3B. 3A seria uma ruptura parcial menor. E 3B seria uma ruptura muscular parcial moderada. Só que ele não traz parâmetros em relação ao tamanho para essas lesões. Tá? Então, de novo, a gente só precisa lembrar essa parte aqui. Tá? E aí a gente tem o dano estrutural do tipo 4, né? Lesão muscular indireta por dano estrutural, grau 4. E aí a gente está falando de um rasgo ali total, né? Ou uma ruptura total desse músculo, beleza? E essa ruptura ela pode ser tanto muscular, então no ventre do músculo, como também uma avulsão do tendão, quando o tendão ele sai do osso. Então isso também é considerado como rasgo total desse músculo, beleza? Então em relação às lesões musculares, a gente tem as lesões diretas, né, as contusões, e as lesões indiretas, que podem estar relacionadas à desordem funcional, e a gente tem tipo 1, que é por esforço excessivo, tipo 2, que é um distúrbio neuromuscular, e dano estrutural, né, que também é uma lesão indireta. A gente vai ter o grau 3, que é a ruptura parcial, e grau 4, que seria uma ruptura total. Qual que é a diferença das duas, né? De novo, desordem funcional e dano estrutural. Quando a gente pensa numa desordem funcional, a gente está falando de uma microlesão, né? Então, se esse cara fizer uma ressonância, por exemplo, não vai aparecer nada. Quando a gente fala de um dano estrutural, a gente está falando de uma macro lesão. E aí essa macro lesão já vai aparecer dentro de um exame de imagem, por exemplo. Tá? Então, importante a gente lembrar, né, a classificação dessas lesões musculares indiretas. Então, a gente tem a desordem funcional e o dano estrutural. A desordem funcional, grau 1, por esforço excessivo. Grau 2, né, distúrbio neuromuscular. E aí a gente tem, por dano estrutural, grau 3, ruptura parcial. Grau 4, né, uma ruptura ali ou rasgo total, beleza? Então essa é a classificação mais atual que a gente tem segundo esse consenso aí de Munique. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, né, dessas lesões musculares. E é importante a gente entender para a gente associar isso com as fases da lesão também. Tá? Quando a gente pensa na fisiopatologia, na patobiologia, né, tanto faz, a gente tem ali algumas fases dessa lesão. Tá? Eu vou colocar uma imagem para a gente entender melhor isso. Bom, então primeiro, né, olhando essa imagem aqui, essa imagem é de um artigo que a gente viu em sala, né, que fala sobre a patobiologia das lesões musculares. Então aqui a gente tem o que seriam as fases, depois eu vou resumir de uma forma que fica mais fácil de entender, a gente vai resumir em 3 fases, tá? Mas aqui só para a gente entender. Então a primeira coisa que a gente vai ter é o processo, né, uma fase ali que a gente chama de fase de destruição, né, que é o que a gente vê nessa imagem aqui, que seria 2 dias após a lesão. Aqui em cima são a quantidade de dias, né? Então 2 dias após a lesão, o que a gente tem? A gente tem um processo de lesão ali total, né? E a gente vai ter um processo de necrose dessas células. Então aqui nesse momento a gente tem uma necrose celular, então as células elas estão morrendo. Tá? A gente começa a ter um processo de fagocitose, que seriam aquelas células de defesa chegando para fagocitar esses restos celulares. Beleza? Numa fase seguinte, né, alguns dias após a lesão, a gente começa a ter já o início ali de uma fase que seria a fase de reparação, beleza? Nessa fase de reparação, a gente já começa a ter ativação das células satélites,
ativação de células satélites. Então lembra que as células satélites, elas são células que ela ficam ali na membrana, né? No sarcolema muscular, nas margens do sarcolema. E aí, quando a gente tem uma lesão muscular, elas vão se fundir nesse sarcoma, elas vão se diferenciar em miofibras, tá? E a gente tem ativação dessas células satélites. Essas células satélites são muito importantes para esse processo porque elas se proliferam, ou seja, elas se dividem ali e elas se diferenciam, então elas se transformam em fibras, miofibras, né? Diferenciação e formação ali, que a gente chama de mioblastos. Esses mioblastos são as células musculares em si, beleza? Nessa fase aqui, 5 dias após, mais ou menos, a gente começa a ter a fusão desses mioblastos. Então a gente começa a ter, ó, tá vendo aqui pretinho? Isso aqui são, deixa eu pegar outra cor. Isso aqui são esses mioblastos aqui, né? Então a gente tem vários mioblastos que vão se fundindo, que vão se juntando um no outro. Então aqui a gente começa a ter o que a gente chama de fusão dos mioblastos, certo? Após 7 dias a gente começa a ter esses mioblastos estão mais juntos, né? Eles vão começar a se regenerar e estender, né? Então aqui a gente tem que os mioblastos, eles já se regeneram, eles estão regenerados, e a maioria em processo de regeneração, eles começam a estender, né? Ou seja, eles começam a aumentar ali, para alcançar o outro lado, né? Para que a gente tenha a junção desse músculo. Aqui a gente começa a ter também o processo da formação daquele tecido cicatricial, beleza? Então aqui a gente também tem, né? A gente consegue ver aqui a formação cicatricial. Isso a gente está falando uma fase de reparo. 14 dias mais ou menos após a lesão, né, a gente já vai começar a ter a diminuição, né, do tamanho dessa cicatriz. Então a gente começa a ter uma condensação dessa cicatriz, começa a diminuir o tamanho da cicatriz. Então a gente começa a ter uma reabsorção ali dessa cicatriz, ela vai ficando mais condensada. A gente vai tendo a união dessas fibras. E aí no final aqui, né, a gente já tem as miofibras praticamente fundidas e a cicatriz já teve a contração ali. Então a gente tem a contração dessa cicatriz. Já tem ali as miofibras fundidas. E esse músculo ele começa, né, vai voltando a ter ali, já está ali meio que reparado, né, cicatrizado, e a gente vai começar a ter o retorno da função dessa musculatura. Tá? O tecido muscular, quando ele se regenera, ele volta a ter a capacidade de estender e contrair, né, porque a gente tem um processo de reparação, que é diferente de uma cicatrização somente. Né? Então forma cicatriz, mas a gente também tem esses mioblastos que vão manter a função muscular, beleza? Então, assim, para a gente resumir, né, como é que a gente fala dessa fase da patobiologia ou da fisiopatologia? Né? De forma resumida, a gente vai dividir em 3 fases, né, acho que assim começa a gente entender. Então, a gente tem primeiro a fase de destruição, que é aquilo que a gente viu no comecinho. Tá? Depois a gente vai fazer tipo uma tabelinha. A fase de reparo. E aí, por fim, a gente vai ter a fase de remodelação. Beleza? Então, essas são as 3 fases aí que a gente vai ter durante esse processo de reparação, né, muscular. O que é importante a gente saber? Não existe uma diferenciação exata entre as fases. Então, a fase de reparo e a fase de remodelação, elas vão acontecer meio que em sobreposição. Né? Então, a gente pode dizer que elas são fases sobrepostas. Em relação à fase de destruição, que é a fase primária ali que a gente viu, a gente falou que a gente tem um processo de necrose das miofibras, né? Então teve a ruptura, as miofibras elas tiveram ali, a gente tem um rompimento da membrana, a fibra vai morrer, né? Então necrose das miofibras foram rompidas, certo? E aí a gente vai ter um processo de formação de um hematoma, porque eu tenho vários vasos que foram rompidos, extravasamento de plasma, enfim, então a gente tem um hematoma, um edema, e junto com isso a gente vai ter um processo inflamatório. E esse processo inflamatório ele vai ser importante porque a gente vai ter liberação de mediadores, certo? Mediadores inflamatórios, e também já vai começar a ter liberação de alguns fatores de crescimento que vão auxiliar já nessa ativação dos mioblastos, lá, das células satélites que a gente falou. Tá? Então a gente tem esse processo inflamatório, que a gente vai ter vários mediadores, de chegada de células de defesa, né? E aquela sopa inflamatória que a gente
Estuda lá na patologia. Em relação à fase de reparo, né, a fase de reparo ela vai começar quando a gente tem a fagocitose. Então lembra que primeiro a gente tem a fagocitose, que vai fazer o quê? Vai limpar aqueles restos celulares, aqueles, né, restos da lesão que ocorreu ali e deixar aquele tecido limpo para o início da fase de reparo. E aí a gente começa a ter um aumento, né, da quantidade ali dos fatores de crescimento. Tá? Então a gente começa a ter fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento eles vão iniciar justamente a regeneração das miofibras. Uma coisa que eu esqueci aqui, a gente tem a ativação das células satélites. Não podemos esquecer isso, ativação das células satélites. Essas células satélites, por sua vez, né, elas vão se diferenciar e aí a gente vai ter a regeneração das miofibras. Beleza? Junto com esse processo, a gente começa a ter a formação da cicatriz. A gente vai começar a ter também a formação da cicatriz por conta da chegada dos fibroblastos ali naquela região. Então, depois as células de defesa, os fibroblastos também vão chegar e começa a ter a síntese dessa cicatriz. E a gente vai começar a ter um processo de capilarização. O que é capilarização? Aquele processo que a gente chama de angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos. Então, isso também faz parte desse processo de reparação, um processo muito importante, porque se eu não tiver capilar, quem que vai trazer nutriente, né, para os fibroblastos ali, para essas células se diferenciarem, né, e formarem, né, essa cicatriz e também a regeneração das miofibras, beleza? E aí na última fase, na fase de remodelação, a gente vai ter a maturação daquelas novas miofibras, então, como se a gente tivesse o desenvolvimento das miofibras, então a maturação das miofibras, que vão fazer a fusão com outras e elas vão começar a se alongar mais. A gente começa a ter a contração daquela cicatriz, então a cicatriz ela vai diminuindo, tá? E ficando mais adaptável, né, ali. E aí a gente começa a ter a recuperação funcional. Beleza? E aí a gente pode dizer que, em relação ao tempo dessas fases, né, a gente tem que essa lesão ali vai durar até 23 dias, né, mais ou menos, até 28, né, a gente tem uma média de 23 dias, então a gente tem de 0 a 8 para essa fase de destruição, de 8 a até uns 14 dias fase de reparo, e ali acima de 14 dias a gente começa a ter essa fase de remodelação, tá? Então, isso aqui são valores médios, lógico, isso aqui vai variar de acordo com o grau de lesão, né? Aqui eu estou falando de uma lesão que é uma lesão, seria grau 3, né? Batobiologia de uma lesão grau 3. Um grau 4, que é uma lesão, uma ruptura completa, aí a gente vai ter um rompimento total dessas fibras. Aí, nesse caso, muitas vezes é cirúrgico, tá? Mas aqui a gente está falando de uma lesão parcial. Então, geralmente, lesões parciais, lesões de grau 3, né, segundo a classificação de Munique, elas têm esse tempo ali mais ou menos, vai variar de acordo com o grau da lesão, né, só repetindo. Bom, e aí, em relação às intervenções, né, o que eu faço, então, uma vez que esse paciente ele tem uma lesão, né, vamos supor que eu sou fisioterapeuta de um clube ali, o que eu posso fazer para tratar essa lesão muscular? Né? E aí a gente tem duas fases ali, coisas que a gente faz em duas fases, a gente poderia dividir, né? Então, dentro de uma fase aguda, ou seja, naquele momento em que ele tem a lesão, né, nesses primeiros dias ali, nessa fase mais inicial, fase mais aguda, a gente tem um processo inflamatório, né? Então tem um aumento ali da inflamação, então tem um processo inflamatório, uma cascata inflamatória muito grande, e aí, junto com essa cascata eu tenho edema, eu tenho hematoma, um aumento do fluxo sanguíneo na região, hiperemia, né, enfim. E aí, nesse caso, dessa fase aguda, uma estratégia interessante seria utilizar a crioterapia. Tá? Recentemente estão saindo estudos, né, que mostram que a crioterapia, às vezes ela não é tão interessante, né? A gente sempre usou a crioterapia, mas ultimamente tem saído estudos que mostram que a crioterapia, às vezes ela pode diminuir esse processo inflamatório demais e aí prejudicar o processo de retorno de lesão, mas até o momento que a gente tem é que a crioterapia ela é válida, tá? Então a gente vai usar a crioterapia para justamente diminuir o metabolismo que está aumentado nessa região, né, o metabolismo local, tá, e diminuir esse processo inflamatório, né, porque a gente tem um processo de vasoconstrição, essa vasoconstrição diminui o fluxo sanguíneo, auxilia a diminuir o edema, diminui a resposta inflamatória, diminui o metabolismo celular local, né, e até mesmo a velocidade de condução neural, dentre outras coisas. Tá? Então a gente tende a fazer o uso da crioterapia para diminuir esse metabolismo.
E aí a gente tem um protocolo que é mais utilizado, né? Até o momento onde a gente usava o protocolo PRICE, mas hoje a gente tem um protocolo que a gente chama de protocolo POLIS, né? A gente pode utilizar para essas lesões musculares, que está relacionado ali, né, com a proteção da lesão, então Pain Protection, o de Optimal Load, então a carga ideal, né, que seria basicamente você falar para o paciente realizar coisas que ele consegue, né, não ficar totalmente imobilizado. Então, Optimal Load, né, o IUL, o I é de Ice, então gelo. O C é de Compression, então compressão. E o E de Elevation, né, que seria a elevação. Você viu o inglês, né, Elevation e tal. Então, basicamente, isso aqui seria o protocolo POLIS, né, que a gente vai utilizar nos primeiros dias, tá? Existem outros protocolos mais atuais também, como o Peace and Love, né, que basicamente ele não recomenda a utilização do gelo, tá? É um outro protocolo que a gente também viu ali, mas no Peace and Love não tem utilização do gelo, né? Então ele fala bastante sobre outras coisas, então educação do paciente, otimismo, né, enfim, entre outras coisas ali, tá? Se vocês colocarem no Google aparece, né, o protocolo certinho, o artigo original lá, e vocês podem aprofundar um pouquinho mais nisso, beleza? E em relação à crioterapia, a gente tem várias formas de a gente fazer a crioterapia, né? Então, existem vários protocolos, né? Mas a gente pode utilizar, por exemplo, bolsas de gel, a gente pode utilizar a crioimersão, se for uma extremidade distal, né? Então, se for, por exemplo, a gente está falando de isquiotibial aqui, então não seria tão interessante, mas se é às vezes uma lesão, sei lá, um torso, alguma coisa, você pode utilizar, né? Aí a gente está falando de lesão muscular, mas dá para utilizar. Então, a Game Head, né, que é uma forma ali, uma bolsa de gelo que a gente pode utilizar também, um pouquinho mais sofisticado, né? Existem recursos como a bolsa de gelo mesmo, a sacolinha, quebra o gelo, né? Tritura o gelo ali e usa. Então são formas de a gente usar essa crioterapia. E em relação ao tempo, né, o protocolo de utilização, a gente vai ter ali mais ou menos 20 minutos on, né? Então 20 minutos com o gelo e 60 minutos off. Né? E a ideia é o quê? A gente fazer uma diminuição ali de 3 a 7 graus naquele tecido. Porque quando eu diminuo a temperatura de tecido de 3 a 7 graus, a gente tem estudos que mostram que eu tenho uma diminuição de 50% do fluxo sanguíneo. Tá? Então, eu consigo fazer aqueles efeitos ali relacionados a essa vasoconstrição, beleza? Então, aquele processo de vasoconstrição. Mas isso é na fase aguda. Então, nos primeiros dias, que eu quero fazer o quê? Eu quero meio que modular o sintoma, né? Então, às vezes o paciente sente dor, então o gelo ajuda nisso. Né? Diminuir ali, às vezes, aquele edema excessivo, diminuir o hematoma excessivo. Né? Então, eu quero diminuir esse processo inflamatório, diminuir esse metabolismo, certo? Já pensando numa fase mais crônica, então, depois que eu conseguir já controlar ali esse processo inflamatório na fase inicial, em uma fase mais crônica, a gente vai utilizar os exercícios. Né? Então, a gente vai começar com a implementação de exercícios. Então, eu posso utilizar numa fase mais crônica, no começo, na primeira semana é bom evitar alongamentos, né? Mas a gente já pode implementar aqui alongamento dinâmico. Né? Então, alongamento dinâmico, sempre pensando no limiar de dor. Então, alongamento dinâmico, exercícios mais leves, é isso, pensando já numa segunda semana ali, na metade da segunda semana, enfim. Então, alongamentos dinâmicos, né? E exercício de força mesmo, exercícios progressivos, tá? E aí, o que a gente vai utilizar nessa fase crônica, principalmente durante a prescrição de exercícios? A escala numérica de dor, né? Ou escala visual analógica de dor, enfim, você vai utilizar uma escala de dor. Por quê? Quando a gente pensa na dor, a dor vai ser o principal parâmetro de progressão que a gente vai utilizar com esse paciente. Né? Então, é importante que durante os exercícios e tal, esse paciente não sinta uma dor maior do que 4 de 10. Né? Então, a gente vai explicar para ele. E aí eu vou trabalhar com limiares de dor mais baixos. Tá? Então, não tem problema, né, que o paciente sinta dor durante. Tem estudos que mostram lá, por exemplo, que comparam um processo de reabilitação em que o paciente, ele não, um limiar de dor 0 de 10 e 4 de 10 não tem diferença. Então, o paciente pode sim sentir um pouco de dor, mas acima de 4 já seria uma dor exacerbada, né, e já não é interessante, beleza? Então, uma dor leve, né, aí. E aí, pensando na progressão desses exercícios, né, a gente tem que, né, existem estudos também hoje que já mostram que a gente pode utilizar com exercício, começar com exercício concêntrico já, né, desde o começo, mas geralmente a gente tem ali o início com exercícios mais focados na fase excêntrica, né, então exercícios excêntricos no começo, tá? A gente
pode usar também exercícios isométricos. E aí a gente vai progredindo, né? Exercícios concêntricos, enfim, tá? E aí a progressão desses exercícios, a gente vai com o tempo, com o passar do tempo, a gente vai aumentando a carga e aumentando o volume, né, desses exercícios aí, beleza? Além de exercícios dinâmicos e exercícios de carga com progressão, a gente também faz, né, numa fase mais final ali, a gente começa a trabalhar um pouco de pliometria, começa a trabalhar um pouco de agilidade e até mesmo gesto esportivo, já numa fase mais de focando em retorno ao esporte, beleza? Então basicamente é isso. O que é importante a gente saber, né, alguns critérios ali, pontos-chave, né? Em relação aos critérios de retorno ao esporte, return to play, eu vou falar um pouquinho mais disso depois, mas return to play a gente precisa ter, né, critérios que a gente usa, né, uma simetria entre membros, né, simetria de força entre membros acima de 90%, então vou fazer teste de força, preciso avaliar se esses dois membros eles têm a mesma quantidade de força, né, principalmente no grupo muscular lesionado, então posso usar hop testes também, simetria de força de hop testes, então hop testes podem ser um parâmetro também aqui, né. A gente tem teste de encurtamento, né, então encurtamento de isquiotibiais. Posso utilizar ali também, preciso utilizar, né, flexibilidade, então vou avaliar se a flexibilidade ela está simétrica entre os dois lados, então preciso ter uma simetria em relação à flexibilidade dos dois lados, né. Enfim, posso avaliar outras coisas, mobilidade de quadril e tornozelo, dentre outros, tá? Mas quando a gente pensa em retorno ao esporte, a gente está falando principalmente de simetria de força, flexibilidade dos isquiotibiais e dor, tá? Então, para retornar ao esporte, o paciente ele tem que estar fazendo força, ele tem que estar alongando os isquiotibiais ele bem, sem dor, beleza? Ou com uma dor ali muito leve, tá? Então, o foco ali principal seriam esses 3 pontos aí que estão de vermelho. E aí, né, a gente tem o protocolo de Aspeter, né, que ele dá um geralzão, né, sobre essa fase, né? Então eu peguei aqui, eu meio que peguei uma tabelinha que o protocolo de Aspeter monta, né, elaborou ali para essa fase de reabilitação, tá? Então em relação ao manejo, beleza? Então vou colocar aqui em forma de tabela para ficar mais fácil a gente visualizar. Então em relação à reabilitação, quando a gente pensa no manejo dessa reabilitação, então vou falar sobre esse manejo. Então a gente vai ter uma fase inicial da lesão, a gente vai ter uma fase intermediária e a gente tem a fase final, certo? Aqui a gente está falando de lesão de isquiotibiais especificamente, beleza? Na fase inicial, a gente tem que lembrar que a gente está numa fase, associando ali com a patobiologia, a gente está numa fase ali de inflamação e degeneração. Então, numa fase que eu tenho um processo de inflamação e destruição daquele tecido, né? Então, nessa fase é interessante que o foco ele seja maior em controle de danos, né? Então, em evitar que essa lesão piore, a gente entraria em crioterapia, por exemplo, né? É importante eu utilizar o controle de carga, então diminuir ali, né, a carga que aquele paciente está fazendo, né? Manter ele ativo, só que diminuir as atividades, né? Então a gente pode, não vou deixar ele imobilizado, mas realmente dar um tempo para aquele tecido se recuperar, né? Para passar essa fase de inflamação. E a gente pode começar aqui com exercício isométrico. Exercício isométrico ou concêntrico, né? Geralmente o excêntrico a gente deixa mais por último, né? Eu acho que eu falei o contrário aqui, tá? Então, esse exercício excêntrico a gente tende a deixar ele mais para uma fase final. Existem estudos que mostram que já dá para usar na fase inicial, mas a gente tende a começar nessa ordem de isométrico, concêntrico e daí excêntrico, tá? Porque geralmente o exercício excêntrico ele é o que vai provocar o alongamento, tá? Então a gente tenta optar por deixar ele mais para o final. Eu dei uma confundida ali. Beleza, então exercício isométrico ou concêntrico, tá? E aí é claro, né, que aqui vai ser de baixa intensidade, então é só para eu realmente dar um estímulo ali nessa musculatura, tá? E aí sempre focando no que? Limiar de dor, né? Então dor, vou colocar aqui em cima, dor 4 de 10, beleza? Basicamente é isso. Em uma fase intermediária, né, a gente vai
pensar que esse indivíduo já está numa fase de reparação dessa lesão, então já passaram alguns dias ali, já está numa fase de reparação e regeneração, né, remodelação. Então eu já não preciso me preocupar tanto com aquele processo inflamatório. Tá? Aí a gente vai começar a dar estímulos, então a gente pode utilizar estímulos para melhorar essa fase de proliferação. Então posso utilizar ali recursos de eletroterapia, por exemplo, laser, ultrassom, né? Enfim, o próprio exercício é um estímulo. E aí a gente vai começar a implementar exercícios, né? Posso utilizar tanto cadeia cinética aberta quanto cadeia cinética fechada. Né? Então cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada para fortalecimento. E aí nessa fase já seria interessante implementar os exercícios excêntricos, né? Implementar os excêntricos. Né? Então, e começar aos poucos um aumento de carga, né? E aos pouquinhos a gente vai aumentando a carga, beleza? De acordo, é claro, com a dor do paciente, que a gente sempre vai levar em consideração para fazer essa progressão. E aí numa fase final, né, a gente já está falando de um processo patobiológico ali de maturação, né? Maturação e remodelamento, então seria o último estágio ali. Então esse músculo ele já aguenta uma carga um pouco maior. Tá? E a gente continua com aqueles estímulos, né, proliferativos ali. Só que agora a gente vai começar com exercícios mais intensos. Então, em relação aos exercícios, a gente já está fazendo concêntrico, excêntrico. Né? Então a gente aumenta um pouco a intensidade, com maior intensidade. E exercícios mais funcionais, já pensando na função desse paciente, beleza? Nessa fase a gente também vai implementar os exercícios excêntricos mais complexos, né? Então que exigem uma maior carga mesmo, então, por exemplo, flexão nórdica, né? Enfim, e a gente vai implementar aqui o gesto esportivo, beleza? Então, basicamente seria isso, tá? De modo bem geral. Quando a gente fala em relação à corrida, né? O artigo também traz algumas coisas em relação à corrida. Então, na primeira fase, a gente vai utilizar ali, né? Ele recomenda a utilização de bike, né? Progressão ali também de tempo, então começando ali com 5 minutos e progredindo. Na fase 2, ele recomenda a introdução da corrida. E aí essa corrida também com intensidade progressiva, né? Então de 10 a 70% da intensidade. Então começa com um trotinho bem leve, e aí eu vou fazer uma intensidade ali que não vai passar de 70%, então menor que 70%. Lembrando que ele não vai começar em 70%, tá? Mas ele vai começar leve e vai progredindo. É uma corrida mais em plano reto, sem muita mudança de direção. E aí nessa fase final, né, a gente já vai ter a corrida ali acima de 70%, então eu já vou utilizar sprint mesmo, então de 70% a 100% da intensidade, e aí eu implemento mudanças de direção. Beleza? Aqui eu esqueci de falar, mas aqui também entra pliometria, né? Então exercícios pliométricos. Então é realmente você exigir do paciente dar aqui e mostrar se ele está, para você ver se ele está pronto, né? Ele tem que mostrar que ele está pronto para voltar a jogar. E aí nessa fase final a gente também faz os testes ali, né, de return to play. E aí o que esse artigo traz é a mesma coisa, né? Então, acima de 90% de simetria entre membros, né? Então, acima de 90% de simetria, né? A simetria se estiver diferente. Então, 90% de simetria entre os membros, flexibilidade igual entre os membros, né? Simetria, amplitude de movimento, né? Dos dois, que está relacionado com essa flexibilidade também. E testes funcionais, ele sugere alguns, a gente não vai entrar nisso, mas basicamente o que é importante, que o paciente realize sem dor. E aí tem um teste específico, né, que o protocolo de Aspetar traz, que é o teste de Aspetar, né, que é uma flexão de quadril com o membro inferior estendido. Ele vai realizar 3 vezes, né, um alongamento ali. Então, imagina que você está deitado, né, com o membro inferior e quadril flexionado e o membro inferior estendido. E você vai estender 3 vezes esse membro inferior, né, de forma rápida e brusca, que aí você tem um alongamento dos isquiotibiais. Se ele fizer esses 3 movimentos sem nenhuma dor, é um bom indicativo, né, de que ele está ali pronto para o retorno ao esporte, beleza? E é importante que nesse retorno ao esporte a gente tenha pelo menos 3 treinamentos antes de ele voltar a treinar com o time. Por quê? Na maioria das lesões isquiotibiais, a reincidência da lesão é nos primeiros treinamentos ali, né, nos primeiros 2 treinamentos após a lesão, beleza? E eu acho que seria isso.
Bom, então é isso, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho mais sobre, esse final foi mais sobre protocolo, né? Eu vou colocar aqui para vocês rapidinho a imagem de um livro, né, do protocolo de Aspeter. Bom, eu consegui abrir aqui, né? Isso aqui é um arquivo, né? Que é o protocolo de Aspeter, né? Se você colocar no Google aí vai aparecer o PDF. E basicamente isso aqui é literalmente o protocolo completo de reabilitação das lesões isquiotibiais. Então aqui ele explica basicamente as fases, né? Então ele divide aqui em 6 estágios, né? Sendo que 3 são relacionados à fisioterapia, que foram os 3 que a gente falou, né? Então vocês podem ver aqui que está falando em relação à progressão aqui de corrida, né? Então primeiro começar a bike, 5 minutos, progredindo, corrida, corrida direta e tal. E fala também sobre o protocolo on-field, né? Que seria no campo. Então o que você faz ali nessas sessões? Então um treinamento leve, depois um treinamento moderado e um treinamento mais intenso antes de liberar o atleta para o retorno. E aí, basicamente ele vai explicar tudo, né, em relação aos exercícios, tanto a parte de fortalecimento, mobilidade, a progressão dos exercícios, né? Então vocês vão ver que tem ali as maneiras de avaliar a força muscular, então ele explica bem resumidinho mesmo, bem detalhado até algumas coisas, né? E aí tem os QR Codes que você acessa o vídeo, né? Tem um vídeo no YouTube também que mostra o protocolo inteiro, mostra os exercícios. Então assim, é legal dar uma conferida, né? Principalmente se você, sei lá, um dia tiver um paciente que tem uma lesão de isquiotibiais, então você vai lá, pega esse protocolo, tá tudo desenhadinho, né? Tudo baseado em ciência, ele passa também aqui um processo de periodização, né? Avaliação da dor e tal. Então vale a pena, né, ver isso aqui e é o que a gente fala quando a gente pensa em PBE, né? Isso aqui é um protocolo padrão ouro, beleza? Bom, então voltando aqui, basicamente é isso, né? Então, o que eu queria passar aí sobre lesão muscular. Então, só recapitulando aqui, a gente falou um pouquinho sobre a estrutura muscular, né? Falou que a gente tem 2 tipos de contração, falou sobre a função uniarticular e biarticular dos músculos, né? Falou um pouquinho sobre a etiologia, classificação das lesões, a fisiopatologia, né? Então é interessante a gente entender essa visão fisiopatológica. As intervenções que a gente vai utilizar na fase inicial, então a crioterapia, né? Então eu quero modular aquele sintoma e diminuir o dano. E numa fase mais crônica a gente começa a utilizar exercícios e a progressão de cargas ali, enfim, né? Então começa com o exercício isométrico, depois concêntrico e o excêntrico por último, ou posso começar com o excêntrico já no início ali, só que sempre adequando a carga, né? E sempre levando em consideração a dor do paciente, beleza? E a gente falou no final algumas fases ali, eu falei bem resumido, né, desse protocolo de Aspeter, mas aí quem quiser se aprofundar, tem no YouTube, tem também aquele mini livrinho, né, mini e-book ali que eu falei pra vocês. Beleza? Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!